Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos na esperança. Vamos ler juntos? Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Regozijai-vos na esperança. Santo Deus, querido e amado Pai, mais uma vez, a falarmos com o Senhor, nós rogamos iluminação. Rogamos, Santo Espírito, nosso instrutor, aquele que nos ensina, aquele que nos convence, aquele que nos conduz nos caminhos do Senhor. Nós rogamos para que o Senhor abra os nossos olhos, como sempre necessitamos pedir. Que a Tua Palavra fale ao nosso coração, pois a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apenas essa pequena frase, regozijai-vos na esperança. Nós vamos falar também sobre as demais, como uma está ligada ao sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Mas a ênfase aqui nesta noite vai ser sobre essa pequena frase: regozijai-vos na esperança. Ou, em outra versão, alegrai-vos na esperança. O apóstolo Paulo aqui, ele nos está falando do ponto de vista da maneira como nós observamos, como nós vemos a nossa vida nesse mundo como cristãos. Como que nós observamos a nós mesmos como cristãos nesse mundo que nós vivemos. Como nós compreendemos a nossa vida como cristão. Regozijai-vos na esperança, ou alegrai-vos na esperança. O que significa isso? Então, Paulo tem a intenção de fazer com que nós reflitamos por alguns momentos, né, de como nós vemos a nossa jornada aqui, as nossas vidas de cristãos neste mundo. E aqui então está, alegrando-se na esperança. É assim que nós devemos observar, nos alegrando na esperança, nos regozijando na esperança. E o apóstolo Paulo, ele já tratou desse mesmo assunto lá no capítulo 5, no versículos 1 e 2. Paulo, ele vai dizer isso para nós. Vamos recordar o que ele nos fala, vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo 5, aqui nos versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Alguém pode ler para nós esses dois versículos? Olha o que está escrito aí. Romanos 5, de 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E mais um pouquinho à frente, ainda aqui em Romanos, no capítulo 8, e agora aqui no versículo 18, veja novamente essa ênfase, a qual ele observa, como ele diz aqui no capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí, também nesse mesmo capítulo, nos versículos 24 e 25, ele continua o seu raciocínio. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, observem aqui, meus irmãos. Quando ele diz, alegrai-vos, regozijai-vos
na esperança, não está aqui inculcando um espírito de alegria. Ele não está aqui meramente dizendo que nós devemos vestir uma máscara de sorriso, tipo aquelas máscaras com aquele sorrisinho, né? O sorrisinho de Jesus. Não é isso que ele está observando aqui. Ele está aqui falando para nós, né, sobre realmente uma alegria plena e verdadeira, não uma alegria carnal, uma alegria que ela tem limites, mas algo que vai além, e não é uma alegria instantânea, como se a gente pudesse colocar algumas máscaras com um sorriso. Não é isso. E veja, o apóstolo Paulo também não está dizendo que nós devemos cultivar uma perspectiva esperançosa em relação ao mundo. A gente sabe que a gente vive numa perspectiva onde nós somos bombardeados por frases assim: olha, o mundo vai melhorar. Tenha esperança, tenha fé que esse mundo há de ser melhor. Esse mundo vai melhorar. Nós vamos ver ainda um mundo melhor. Nós vamos ver um mundo ainda cristianizado. Nós vamos ver ainda todo esse mundo. Mas observem uma questão, meus irmãos. O ensino da Bíblia é que este é um mundo decaído. É o contrário. Aqui Paulo não está dizendo para nós nos alegrarmos na esperança que as coisas vão melhorar. E se você acha que eu sou um pessimista, pela graça de Deus, aqui é na relação de ser um realista. No que a palavra de Deus nos diz. E nós devemos observar isso. Não é que nós, como cristãos, vamos ficar apáticos, observando as coisas e dizer: não, tá bem, já que o mundo não vai melhorar mesmo. Não é esse o sentido. Mas é também ser realista, em estar plenamente consciente do que a palavra de Deus nos ensina em relação ao mundo a qual nós vivemos. Esse mundo não tem como melhorar. Não vai melhorar. Isso é uma utopia. Mas como cristãos, devemos sim nos empenhar em promover a paz, nos empenhar de fazer o bem para a glória de Deus, mas esperar que este mundo, a qual nós vivemos hoje, ele será um mundo melhor. Isso é de fato uma utopia. E vemos aqui, meus irmãos, o ensino da Bíblia é que este mundo é um mundo decaído. Este mundo é um mundo sob juízo. Este mundo, ele está perdido. Este mundo, ele está deformado pelo pecado. É o ensino da palavra de Deus. Quer gostemos ou não, este é o real ensino. A Bíblia é realista. E como cristãos devemos ser realistas. A nossa visão do mundo, como nós encaramos este mundo a qual nós vivemos, nós temos que ter a consciência do que é esse mundo. Daí nós entendemos porque o apóstolo Paulo, então, ele pede para que nós nos regozijemos na esperança, nos alegremos na esperança. E a Bíblia, ela vai além e ela declara que não há esperança para o mundo como ele está. Não há nada na Bíblia que sugira que este mundo vai ser melhorado. Eu desafio você. Pode olhar, pode examinar. Nada na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia sugere que este mundo a qual nós vivemos hoje, ele vai ser melhorado. Pelo contrário, se você abrir a Bíblia, aí agora vocês vão me auxiliar. Alguns versículos apenas. Vejam o que diz para nós Mateus, capítulo 24, versos 6 a 8. Mateus 24, versículos 6 a 8. As palavras de Jesus Cristo em relação ao mundo a qual nós vivemos. E que diz aí? Mateus 24, 6 a 8. De 6 a 8. Alguém pode ler para nós? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O que a Bíblia ensina não é que esse mundo pode ser melhorado. Isso é uma realidade, irmãos. Não é o programa do Datena, não é o programa não é uma realidade ruim que a gente vê, é a realidade. Este mundo não tem como ser melhorado. Nós vivemos nesse contexto. O que nós temos ouvido aí pelos meios de comunicação? Observem as coisas que estão acontecendo no mundo. Observem alguns
algumas pessoas se posicionando. Observe esse louco lá nos Estados Unidos, candidato a presidente da República, um homem louco, um homem que está inculcando na mente das pessoas uma ideia diabólica, uma ideia que vai instigar as pessoas. E a palavra de Deus é realista sobre essas questões. Alguém pode ler para nós 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13? O que nos diz aí, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13? O que nos diz? Olha as palavras. O que nos fala? 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A gente está vendo isso. O mundo é assim. Essa é a realidade. Esse é o quadro que a Bíblia pinta deste mundo. Mas eu volto a repetir, irmãos, isso não é discurso de alguém pessimista, de alguém, você é fatalista. Não. É a realidade. Este mundo. Mas isso não justifica nós não batalharmos diligentemente pela fé que nos foi dada. Apenas uma realidade. Se você olhar lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, 8, diz lá: achará Jesus quando voltar, porventura, fé na terra? Ele achará? Esse é o mundo. Esse é o quadro que a Bíblia pinta desse mundo. Esse é o mundo tenebroso que nós vivemos. Esse é o mundo a qual nós estamos incluídos, inseridos nele. E é bom, como cristãos, nós observarmos essa realidade. Esse é um dos passos que nós vamos entender a expressão do apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos na esperança, aliás. Alegrai-vos na esperança. Bom, essa é a realidade que a palavra de Deus nos ensina sobre o mundo a que nós vivemos. Não somos pessimistas. A Bíblia nos ensina a ser realistas. Mas isso é importante nós termos em mente. Daí porque nós não devemos alicerçar a nossa esperança neste mundo. Nós não devemos realmente acreditar nas filosofias, nas questões, na psicologia, nos meios de comunicação, seja o que for, na ciência deste mundo. Nós não devemos nos alicerçar ali. E nós não podemos colocar a nossa esperança aqui. Então, meus irmãos, o próximo passo será compreender o propósito de Deus a respeito deste mundo. Qual é o propósito de Deus, então? Se a Bíblia nos pinta esse quadro de um mundo cada vez mais piorando, não é? Não é assim que o caipira diz? Esse mundo pioreia cada vez mais. Ele está piorando. Ele não está se tornando melhor. É um ledo engano. Basta a gente olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Basta a gente recordar de Jesus dizendo: vocês ouvirão guerras e rumores de guerra. Vocês verão muitas coisas. Mas isso é o princípio das dores. E aí nós observamos o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo lá na sua carta: os homens maus, os impostores, vão de mal a pior. Esse é o resultado do pecado neste mundo. E esse é o quadro que a Bíblia diz. E Jesus ainda está lá esse questionamento em Lucas. Por acaso, quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? As pessoas desprezando o Criador, as pessoas virando as costas para o Criador, as pessoas confiando mais em si mesmas, mais nas tecnologias, mais na sua capacidade humana limitada, e as pessoas não se dando conta do Criador, virando as costas para o Senhor. Então, o próximo passo, já que a gente observou o que a Bíblia nos orienta a respeito em relação ao mundo, então é compreender o propósito de Deus para o mundo. Por que o Senhor Jesus veio a este mundo? Por quê? Porque ele viveu e morreu e fez o que ele fez. A resposta é: para redimir esse mundo. Para redimir este mundo. E nessa presente era, estão sendo reunidos pessoas tiradas do mundo
estão sendo salvas por Cristo, estão sendo salvas por Ele, estamos sendo preparados para um grande evento vindouro. Nós estamos sendo preparados para isso. E qual é esse grande evento? O que acontecerá? A qual a palavra de Deus nos orienta, e a igreja, no passar do tempo, isso vem se confirmando. Parece que esse é um assunto que ficou lá para trás. Não, isso não vamos falar sobre ele. Há outros assuntos na Bíblia que parecem ser mais importantes, mas tudo que está na Bíblia é importante. Não só menos esse grande evento que ocorrerá, a qual nós lemos aqui no início do culto: todo olho verá, eis que vem sobre as nuvens. É a volta gloriosa de Cristo Jesus, o retorno de Deus, o retorno do nosso Senhor a este mundo. Ele vai voltar. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 11, questiona: está vendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão observando voltar à glória de Deus, esse mesmo Senhor que é assunto ao céu, Ele há de voltar. Vocês verão Ele novamente. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Alguém pode ler para nós Hebreus 10, versículo 13, e depois alguém já deixa aberto também e lê logo em seguida 2 Pedro 3, versículo 13. O primeiro texto, Hebreus 10, 13. E o outro texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Alguém leia para nós. Hebreus 10, 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E 2 Pedro 3, 13. Quem nos diz? 2 Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então veja, nós esperamos novos céus e nova terra, na qual habita justiça. O Senhor voltará. Isso é fato, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. E aqui está, aqui em Romanos, o que o apóstolo Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, nos alegremos nisso. Paulo está dizendo: é nisso que vocês devem se alegrar, é nessa esperança que vocês devem se alegrar. Vamos ver o que ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, abra sua Bíblia novamente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16, versículo 17 a 18. Olha o que ele nos diz aqui. 2 Coríntios 4, versículos 17 a 18. Olha o que está nos falando a palavra de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está com os olhos postos na glória que há de vir. É isso, essa é a esperança a qual nós devemos nos alegrar, nos regozijar. É nessa esperança, é essa bem-aventurada esperança que todo o Novo Testamento, e praticamente Paulo diz: aconteça comigo o que acontecer aqui e agora, não vai me derrubar. Por quê? Porque eu estou certo e seguro de que essa vinda ocorrerá, de que essa promessa se concretizará, o Senhor voltará. Eu tenho certeza disso, e por isso ele tinha essa alegria, ele se regozijava nessa esperança. E Paulo diz: eu me alegro quando eu penso nela, eu me alegro só em pensar nela, eu me alegro nela. Essa é a esperança, este é o ensino. É isso, é nisso que devemos nos alegrar. Nós não podemos nos alegrar no presente mundo, nesse presente século. A Bíblia nos orienta, esse mundo não tem nada para nos oferecer. É vão a gente pensar que esse mundo pode nos oferecer. Nada ele pode nos oferecer. E este é o ensino. Olhemos para o mundo. Vamos olhar. Olha o mundo do jeito que está. Há um desafio. Se a humanidade fosse para melhorar, pelo tempo que já existe a humanidade, esse mundo seria bem melhor. Mas por que cada vez fica pior? Olha aí o que já aconteceu. Olha as duas guerras mundiais.
Olhe o cenário que está ao nosso redor. Olhe para o Oriente, olhe para a Europa, olhe para a América, olhe para tudo quanto é continente. E você vai observar o que a palavra de Deus está nos ensinando e sempre nos ensinou. Esse mundo está sob juízo. Esse mundo já está condenado. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, o pecado impera. Esse mundo tem ódio de tudo aquilo que se refere a Cristo Jesus. Este mundo odeia toda a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, esse é o ensino a qual Paulo aqui nos diz: vamos nos alegrar na esperança, nos regozijar na esperança. É essa esperança, essa certeza que Jesus vai voltar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre levava no seu coração essa convicção. Aconteça o que acontecer, eu estou seguro no Senhor. Eu sei que aquele que fez a promessa é fiel. Ele vai voltar, e quando ele voltar, a situação vai mudar. A situação mudará. Então, meus irmãos, não dá aqui para nós dizermos: olha, não me interessa o que está acontecendo aí, contanto que eu seja feliz. Muitos pensam assim: contanto que eu seja feliz, não interessa o que está acontecendo. Mas isso não é um pensamento cristão válido. Não é assim. Reconhecemos aqui o que o pecado tem causado ao mundo. Tivemos aqui uma nítida ideia pela palavra de Deus o que o pecado tem causado no mundo. Compreendemos qual é o plano e o propósito de Deus para esse mundo. Como cristão, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para esse mundo? Sabemos que o seu plano é certo, é seguro. Nós temos certeza disso. Se a nossa resposta a essas perguntas forem sim, então nós podemos nos alegrar na esperança. Caso contrário, nós não vamos entender o porquê Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. Nós não vamos entender. Ouçamos a palavra de Deus mais uma vez. Eu peço mais uma vez que abra sua Bíblia agora na carta aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Abra sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Observem essa palavra. Observem aqui. Olha só. O apóstolo Paulo então escreve: essa é a palavra de Deus para nós. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É para isso que devemos olhar, para as coisas lá do alto, a esperança, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, olhando para essa promessa. Mas eu sei que é difícil, em nossos momentos aqui, pensarmos. O que é pensar nas coisas que são lá do alto? Eu sei nas coisas que são aqui da terra, porque eu posso ver. Eu sei o que tem aqui. Mas lá do alto, o que é pensar lá? E a palavra nos orienta. Jesus mesmo, em um dos seus sermões, disse: vamos pensar nas coisas que são lá do alto. Se tivermos que acumular tesouro, que acumulemos tesouro lá, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Mas na perspectiva humana é difícil observarmos isso. Mas nós somos exortados, irmãos, a nos alegrarmos na esperança. É isso, quando nós observamos o contexto da nossa vida, seja o que estiver passando, seja o que acontecer conosco, como Paulo está dizendo: aconteça o que acontecer comigo aqui e agora, eu sei que o meu Senhor voltará. Ele prometeu, todo olho verá, Ele voltará, Ele vai me levar para a glória. E se eu já estiver morto quando Ele voltar, o meu corpo vai se levantar, o meu corpo ressuscitará, e eu viverei com o meu Senhor na glória, vê-lo face a face.
Então essa esperança, ela tem que nortear o nosso coração. É nessa esperança que a Bíblia diz, olha, se alegre, é nessa esperança. Ela é verdadeira, ela é eterna, essa esperança vale a pena. Não é na esperança simplesmente de um mundo melhor. Isso não vai acontecer. Só estaremos seguros, definitivamente livres de aflições, de tribulações, do egoísmo, do pessimismo, de tantas coisas que acompanham o pecado lá na glória. Então, irmãos, está na hora de nós, como cristãos, nos regozijar na esperança, nos alegrar na esperança, pensando nas coisas lá do céu. Esse é o nosso contexto. O Senhor nos preparou para isso. Isso não é difícil de entendermos quando nós estamos em intimidade com Deus. O Senhor, cada dia mais, vai colocando na nossa mente, pense mais nas coisas lá do alto. Porque as coisas aqui, que nós nos debatemos, que nós nos cansamos, que nós ficamos até doentes, que nós suamos aqui, corremos para as coisas aqui, essas coisas são perecíveis. Isso vai ficar. Mas pense nas coisas lá do alto. Então nós encerramos esse momento observando mais uma vez aqui, eu vou ler mais uma vez aqui Colossenses 3, do capítulo 3, do versos 1 a 4, e assim encerraremos este momento de meditação. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Alegrai-vos na esperança. Amém? Santo Deus, amado e querido Pai, ajuda-nos, ó Deus, suplicamos, e como cristãos, alvos da Tua graça, possamos compreender a dimensão dessa pequena e poderosa frase: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, mas no sentido bíblico. Não podemos ter esperança neste mundo que é decaído, neste mundo depravado, neste mundo onde as coisas estão caminhando para o caos. Parece que é um discurso que não agrada, parece que é um discurso de pessimismo, mas quando olhamos atentamente a Tua palavra tem nos ensinado que o pecado, ele não tem condições de melhorar o ser humano. O ser humano não será melhorado. O remédio é Cristo Jesus. O remédio é Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem. As pessoas não estão interessadas em saber de que o Senhor vai voltar. O Senhor virá como juiz. As pessoas não querem saber disso. Senhor, nós que porventura sabemos dessas coisas, porque elas foram reveladas a nós através da Tua palavra, também seja um alerta para nós. E como cristãos, que vivemos neste mundo que tem muitos atrativos, que nos desafia, que nos faz sonhar, que nós possamos realmente imaginar e acreditar e alicerçar o nosso coração de que nós somos forasteiros, peregrinos, que a nossa pátria não é essa pátria, que o nosso lar não é este. O nosso lar foi preparado pelo Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Senhor, que nós possamos nos alegrar nessa esperança, que a nossa alegria esteja pautada nessa esperança, mesmo através de tribulações, de dificuldade. Daí que vem o próximo ponto, quando o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Porque quanto mais certeza que eu tiver da sua volta, mais forças eu terei, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o lar lá no céu, a qual o Senhor preparou para nós. E isso, ó Deus,
ajuda a tornar a nossa vida dinâmica e plena na tua presença. Assim oramos nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos a colocar-se